Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer esse, es- essa, esse estudo aqui, né? Que vocês estão vendo. Então, hoje o tema é sobre falar a respeito dos dinossauros, é, se a Bíblia menciona ele, se a Bíblia fala sobre ele, se a gente consegue encontrar alguma referência dentro das Escrituras também. Então, é um assunto que é importante porque muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas às vezes querem saber se quem criou, como é que foi e tudo mais. Então, nosso seminário, a nossa pesquisa aqui hoje vai ser sobre isso e a gente vai estar tratando sobre esse tema no caso. Então, a gente entra aqui com a primeira pergunta, né? O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? O que vocês acreditam que a Bíblia diz? Vocês acreditam que a Bíblia menciona alguma coisa? Se ela fala ou se ela não fala? Qual que é a sua percepção a respeito do assunto? Você já tinha estudado sobre isso antes ou vai ser a primeira vez que você vai estar acompanhando? Bom, de qualquer forma, vamos fazer isso daqui, né? A gente vai estar dando início aqui à introdução no caso. E aí, a gente entra aqui numa primeira problemática. Vamos colocar a problemática aqui e lá na frente vamos tentar ver de acordo com as escrituras. Será que Deus criou o Tiranossauro Rex? Né? Porque todo mundo já assistiu aquele filme, acho que Jurassic Park, lá que tem aqueles dinossauros ferozes e sai correndo atrás das pessoas para poder se alimentar delas, né? Pegar outro animal ali também porque ele é carnívoro, né? O tiranossauro, quem sabe ali, quem já assistiu os filmes, dentro das filmes, ele é carnívoro. Então, será que Deus criou uma criatura assim tão perigosa, né, rapaz? Então, uma coisa assim muito perigosa para o ser humano. Então, aqui a gente já tem uma problemática, né? Então, se Deus criou os dinossauros, por que ele criou uma criatura tão perigosa desse nível? É uma problemática. Eu não vou responder agora, você vai precisar acompanhar aí até o final para você saber a resposta, tá bom? Então, a gente tem essa primeira problemática, mas lá na frente a gente responde ela. Bora passar aqui para o próximo slide. Bom, os dinossauros existiram, né? Uma pergunta. E como que a gente sabe da existência de alguma coisa? A gente precisa de quê? De evidências, né? Então, o que são evidências? Registros, fósseis, imagens, enfim, desenhos e outras coisas também. Falando a respeito dos dinossauros, a gente também vai ter que tratar da questão de onde é que eles vieram também, né? Então a gente vai ter que trabalhar aqui duas bases, Deus criou ou a questão também do evolucionismo. Mas vamos por partes aqui que a gente vai conseguir chegar lá. Bom, vamos lá, gente. A origem, é que é importante eu mencionar isso, porque que quando você lê a sua escritura, a sua Bíblia, no caso, você não vai achar a palavra dinossauro. Por quê? Você não vai achar a palavra dinossauro na sua Bíblia? Porque a origem da palavra dinossauro, ela é uma palavra nova, ela é uma palavra recente. Bora ver aqui, ó. A palavra dinossauro foi usada pela primeira vez pelo anatomista e paleontologista britânico Richard aqui em 1804 e 1892, após a descoberta no sul da Inglaterra de fósseis de répteis gigantes, chamados de megalossauros, iguanodon, e, enfim, resolveu batizar o grupo em 1841, chamou-os de dinossauria, que significa lagartos terríveis, né? Ou seja, a palavra dinossauro, ela é uma palavra nova, não é uma palavra antiga. Então, dificilmente você vai achar a palavra dinossauro, exatamente a palavra dinossauro na Bíblia,
tá bom? Então a gente pode encontrar com algum outro termo, mas não especificamente falando a palavra dinossauro, tá bom? Igual você achar gato, essas coisas assim, beleza? Então esse ponto aqui é importante você entender. Respondendo a questão dos fósseis, né, sobre as evidências. Temos evidências que os dinossauros existiram aqui no planeta Terra? Bom, a gente sabe que sim, porque tem vários museus, né, que têm esses fósseis, eles são verificados, foram pesquisados ali, foram feitas análises, e a gente sabe que há diversos fósseis de dinossauros em diversos museus aí pelo mundo, no caso, né? Então, assim, evidências é o que mais temos, tá bom? Evidências é o que mais temos. Ah, por exemplo, com o uso de novas tecnologias de identificação, pesquisadores descobriram que os fósseis de um dinossauro no interior de São Paulo são de uma espécie de titanossauro, até agora inédita na paleontologia brasileira. Ou seja, aqui no nosso país mesmo, né? No Brasil, aí na região de São Paulo, também já foram encontrados fósseis de dinossauro, tá bom? Então veja que é bem assim, eles são encontrados em grandes quantidades, em diversos locais, em diversos continentes no caso. Então esses fósseis. Os principais tipos de dinossauros, assim, para dividir assim, em categoria, né? A gente tem os herbívoros e temos também os carnívoros no caso. Bom, não sei se vocês sabem sobre a questão da Chapada do Araripe. É um local onde que tem uma quantidade assim, muito grande de fósseis que ali é encontrado nessa região. A Chapada do Araripe é um dos 10 sítios paleontólogos mais importantes do mundo, não apenas pela grande variedade de espécies de fósseis de peixes, pterossauros, dinossauros e plantas ali encontradas, mas também pela preservação extraordinária que apresenta. Então, assim, a gente sabe que sobre a existência do dinossauro não tem como negar. Os fósseis estão aí e eles existiram, tá bom, gente? É importante eu passar isso daqui porque possa ser que tenha pessoas que duvidam, né, que não acreditam. Então é importante estar mostrando para poder a gente introduzir o assunto de maneira bem coerente para que a pessoa ela também venha a entender todas as etapas. Bom, por exemplo, tem um acontecimento interessante, né, que envolveu até a polícia. Olha só, a Polícia Federal entrega 277 fósseis traficados da Chapada do Araripe ao Museu de Santana do Cariri. O material foi apreendido durante uma operação chamada Santana Raptor, encaminhado ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, onde deverá ser exibido. Ou seja, pessoas, né, estavam indo lá e roubando ali fósseis, né, para o mercado de forma ilegal. E aí teve toda essa operação para poder recuperar esses fósseis ali que foram pegados e devolver para é, para quem realmente é do lugar do local que não deveria ter saído, né? Então esses fósseis traficados ali da Chapada do Araripe, do museu, eles tinham que ser devolvidos novamente para o museu, para você saber que como realmente esse cuidado com os fósseis eles são feitos, né? Não é qualquer um que pode chegar lá e pegar o negócio e sair com ele ali e acabou. Não, tem é, toda essa base por trás ali de polícia, de gente que é responsável por essas escavações e enfim da proteção dos fósseis. Bom, aqui a gente tem mais evidências aqui de material, né, que foi apreendido durante essa operação no caso, por isso que estou mostrando aqui para vocês, para acompanhar comigo as imagens.
Bom, aí aqui a gente entra em uma outra problemática, né? A primeira problemática, não esqueça, foi o que eu apresentei lá no começo, se Deus criou o Tiranossauro Rex, no caso, né? Então, a gente entra aqui em uma outra questão. Existiam seres humanos na época dos dinossauros? Bom, isso é interessante. Sim ou não? Temos evidência ou não temos evidência? Bom, isso daí para saber a gente precisa ter evidências, tá bom? E analisar algumas questões também dentro do relato bíblico, mas vamos por partes aqui. Bora ver sobre as evidências. As evidências que muita gente acredita, né, que muita gente às vezes já viu, seria essa. Então, assim, às vezes quando a gente vai falar de um assunto que é pouco abordado, que é pouco falado, talvez até dentro de alguns templos ou em alguns outros locais, é, é, e aí fica na imaginação da gente, né? Esses desenhos fez parte da nossa infância, mas assim, não é esse tipo de evidência aqui que a gente está querendo mostrar para as pessoas, né? Porque isso aí é só um desenho. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui. Bom, evidência número um, tá bom? Já foram encontrados fósseis de dinossauro totalmente preservados, assim, parte do corpo, né? Com o tecido fibroso, células e vasos sanguíneos, no caso. E isso aqui é importante mencionar porque vai entrar numa questão importante que a gente vai verificar lá na frente. Mas bora seguindo aqui, aí você vai falar, Felipe, mas aqui ainda não responde a questão da problemática, se os seres humanos estavam ou não junto com os dinossauros. Beleza, mas é importante só mencionar aqui que esse material foi encontrado e a gente continua lá na frente. Vamos lá, gente. É importante também vocês entenderem que várias civilizações, né, na história, elas registraram seus costumes, as suas práticas, através de escritas, de desenhos. E por um exemplo disso, né, os próprios egípcios, eles faziam isso, registrando ali alguns costumes, de colheitas e de procedimentos que eles faziam. Então, o Antigo Egito, por exemplo, tinha esse costume e várias outras civilizações também, eles utilizavam desse meio vamos dizer assim, de preservar, de certa forma, aquilo que eles faziam na sociedade deles. A gente tem outro exemplo aqui dos Sumérios, no caso, tá bom? E algumas civilizações mais antigas têm histórias de um monstro marinho com pescoço comprido, grandes barbatanas que habita as águas. Talvez estas histórias tenham uma base histórica real. A seguinte pintura foi nos deixada pelo povo Cucu. Representa uma criatura que lembra um plesiosauro. A criatura está a ser atacada pelos aborígenes. Veja bem, esse povo, né, que registrou esse animal ali, né, com aquelas, consegue até ver aqui, ó. Veja bem, parece muito com um plesiosauro. E assim, para você registrar uma coisa que não é do seu convívio, fica muito estranho, né? Tipo, como que eu vou registrar um desenho exatamente, quase que preciso, assim, é idêntico, né? Uma coisa que não faz parte do meu cotidiano, entenderam? Então, assim, veja que a nossa primeira evidência está aqui, tá bom? Mas vamos seguindo aqui. Um novo fóssil humano com pegadas de dinossauro. Fóssil humano com pegada de dinossauro. Também foi encontrado esse material. Isso daí também vocês podem estar pesquisando para verificar, tá bom? E esse novo fóssil humano com uma pegada de dinossauro foi da seguinte forma. Esta pegada de fóssil espetacular foi encontrada em julho de 2002 pelo arqueólogo armador Alves, no caso, né? E agora está em exibição no Museu de Evidências de Criação. Então, ele encontrou isso daí, é bem interessante. A laje solta contra a margem do rio.
cerca de quilômetros ao norte. Enfim, gente, é um texto aqui um pouco grande, né? Ele encontrou esse fóssil e ali com característica, a pegada ali provavelmente de um dinossauro, né? Igualzinho ali, e também um pé ali de um ser humano juntamente. Então essa rocha, né, ele virou a rocha e viu uma excelente pegada de dinossauro, por isso ele levou para casa onde estava sentado em sua sala de estar há anos, com centenas de outros fósseis. Então era um cara já acostumado com isso. Então a gente tem outras pegadas também já registradas que foram encontradas no caso, tá bom? E então tem assim, temos evidências sim de registros dessa forma, assim como também temos registro da questão que eu precisei mencionar primeiramente, do Egito Antigo e dos Sumérios também, mas aqui está se tratando em termos de pegadas mesmo, né, de coisas que passou ali e ficou no caso. Bom, vamos continuando. Abril de 1977 na costa da Nova Zelândia. Olha só, um barco pesqueiro, né? Um navio pesqueiro. Eles meio que conseguiram pegar essa criatura do mar, esse cadáver. E veja bem com que esse cadáver se parece no caso, né? Vou passar aqui mais uma imagem. Bom, esse cadáver aqui a gente vai ver algumas descrições do que aconteceu. Em abril de 1999, na costa da Nova Zelândia, foi encontrada uma carcaça de um estranho animal preso nas redes do barco pesqueiro japonês. O estranho animal, que não foi identificado pelos marinheiros, pesava cerca de 2 toneladas. Um biólogo presente no pesqueiro recolheu apenas uma amostra de uma das barbatanas e em seguida a carcaça foi devolvida ao mar no caso. As características encontradas no animal aponta ser ele algum tipo de plesiosauro, porém muitos afirmaram se tratar de um resto de um tubarão-baleia, ou seja, teve uma problemática ali. Cara, será que era um plesiosauro ou será que era um tubarão-baleia? E aí, como que a gente faz para descobrir isso? Precisa fazer o quê? Um estudo, né, sobre o DNA do animal para ver se é compatível com o de um tubarão-baleia, por exemplo. E bora ver o que eles fizeram. Ah, então, porém, muitos afirmaram se tratar de um tubarão-baleia. Ao se analisar com mais calma a amostra em um laboratório, veja, precisou levar para um laboratório, obviamente, né, para poder analisar e verificar. Pôde-se comprovar não se tratar de um tipo de tubarão. Olha, não era um tubarão, pois as amostras apresentavam tecidos incomuns em tubarão, tecido adiposo. Entendeu-se que se tratava realmente dos restos de um plesiosauro. Esta descoberta teve uma boa repercussão no meio científico e o Japão chegou até a lançar um selo comemorativo, trazendo a imagem de um plesiosauro prestigiando a descoberta. Que a gente vê aqui, ó. Esse foi o selo comemorativo, né, que o Japão fez pela descoberta aí desse plesiosauro, desse cadáver desse plesiosauro que eles conseguiram de certa forma ali pegar ali com um barco pesqueiro no caso. Então veja, gente, são elementos, são coisas encontradas, são fósseis, são cadáveres, são registros ali de pegadas também. Então a gente volta aqui na pergunta novamente: dinossauro e os homens viveram juntos no mesmo período? Bom, aqui a gente primeiro foi mostrada a questão de evidências, né, do que a gente já conseguiu ter de evidências a respeito disso, e a gente vai mais a fundo também. Quando a gente fala sobre a questão aqui, por exemplo, dos dinossauros e os homens, se eles viveram juntos, vai ter uma problemática. Alguma pessoa pode falar assim: ah, mas como que eles iam fazer para poder lidar com essas criaturas, sendo que o tiranossauro, por exemplo, era uma criatura ali muito feroz, e esses dinossauros, algumas espécies ali eram muito grandes, né?
podia causar problemas e tudo mais. Bora lá, vamos tratar isso daí também, né? Porque a gente tem que analisar tudo com base de forma organizada. Veja bem, olha só, normalmente diversas pessoas elas criam e cuidam de animais selvagens, né? Animais que não é comum eu e você termos em casa no caso, ou vermos por aí na rua, né? Digamos assim. Obviamente que muitos desses animais eles foram domesticados assim desde criança, desde novo no caso, melhor dizendo, desde pequeno, né? Assim, desde filhote, para ficar melhor minha colocação. Por exemplo, elefantes órfãos abraçam mulher que o salvou de massacre. Por década, a ativista de causa animal, David e sua esposa trabalham pela proteção da vida selvagem na África, no caso. Então veja toda essa questão dessa confiança, dessa conexão, desse cuidado que essa senhora tem com esse elefante, ele retribui isso, ele retribui também isso. Então não é algo assim absurdo, às vezes a pessoa fala, mas um dinossauro viver com um ser humano, mas vamos lá, vamos destrinchando isso por parte. Aqui, não sei se vocês já chegaram a ver essa reportagem, né? Um hipopótamo, que ele é um hipopótamo criado em casa. O hipopótamo é adotado pela família e vive na casa na África do Sul. Jéssica tem a vida que pediu a Deus. Ela brinca, nada e é tratada pelos pais com todas as regalias que merece. Jéssica é uma fêmea de hipopótamo que desde 2000 foi adotada por um casal de sul-africanos. Ou seja, a Jéssica, que é a hipopótamo aí, né? Ela é cuidada como se fosse da família mesmo, se alimenta, entra dentro de casa. Então veja, quem de vocês teria um hipopótamo para cuidar e ter dentro da sua casa? Aí você vai falar assim, não tem como eu ter isso, né? Mas veja, tem pessoas que têm, entendeu? Então, o que impediria alguém numa época da convivência com os dinossauros de tivesse ter um dinossauro ali para carregar algum peso, para fazer alguma coisa? Porque isso a gente faz com os cavalos, a gente faz com, por exemplo, elefantes, com animais de mais animais desse nível e consegue carregar algum peso, né? Algo assim desse tipo no caso. Então vejo que não seria assim um absurdo alguém num período específico ter algum dinossauro no convívio ali para poder utilizar de alguma atividade ou tê-los apenas também por questões de amor e cuidar também ali, ter como um animal mesmo. Ah, aqui a mesma. Acho que é a mesma hipopótamo ainda, né? A Jéssica foi parar até no programa do Richard, no caso, né? Acredito que vocês o conhecem. Mas vamos passando aqui. E aí, se eu falasse para você que tem pessoas que têm uma conexão muito grande com os crocodilos, e aí? Tu ia falar que talvez eu sou doido, né? Que eu estaria mentindo. Mas veja bem, para não deixar você achando alguma coisa, né, que seria mentira, a gente temos provas. Você pode pesquisar aí no seu celular depois. Você entra no YouTube e coloca aí homem com amizade com crocodilo. Aí você vai ver. Mas bora lá. A espantosa amizade entre um homem e um crocodilo. Chito se tornou assim, possivelmente, o único homem em toda a história da humanidade capaz de nadar amigavelmente junto, abraçando um crocodilo. Vejam pelas fotos e pelo vídeo que coloquei abaixo, né? Que eles não somente nadavam juntos, Chito era também capaz de fazer o crocodilo rolar na água, abraçá-lo, beijá-lo, fazer massagem em seu abdômen e mais uma série de outras coisas incríveis que eles faziam no caso. Veja, gente, é um crocodilo no caso, tá bom? Crocodilo, todo mundo sabe que é gigantesco, quase 5 metros de tamanho, entende?
E esse rapaz aí, ele criou essa conexão que estão mostrando que se você gerar uma conexão, gerar esse respeito, essa confiança, é possível sim você ter ali o respeito desse animal por você, né? Então não é impossível. Então assim, eu estou tentando mostrar para vocês que não é impossível você ter um elefante em casa desde que você saiba como cuidar dele, como se conectar com ele, apesar de ser um animal grande, né? Assim como o próprio crocodilo no caso. Temos mais imagens aqui. Então você vê ali que ele nada com o crocodilo, né? Ele deita ali, ó, em cima, deita na lateral. Então tem toda essa questão, porque um ataque aqui desse crocodilo aqui, provavelmente ele perderia o braço ou até poderia até morrer. Mas nunca aconteceu nenhum acidente. Essa é uma história verídica também, assim como as outras ali que eu acabei de mostrar nas outras imagens. Então há sim possibilidade do ser humano ter convivido com os dinossauros, não é uma coisa absurda, porque a gente tem atualmente essa convivência, né? Eu e você, a gente cria o quê? A gente cria cachorro, a gente cria gato, mas tem pessoas que criam outros tipos de animais. Por exemplo, o caso desse rapaz aqui, né? O Tarzan, ele é conhecido como Tarzan, que convive em harmonia com tigres, elefantes, chimpanzés. Está fazendo muito sucesso aí nas redes sociais, no mundo todo. Então, o cara tem tigres, que é um animal também imponente, um animal grande, um animal caçador. Tudo bem, eu concordo com você, Felipe, mas ele pegou isso daí filhote, foi cuidando, exatamente, igual a gente faz também. A gente pega um cachorro, a gente vai ganhar um cachorro ali, a gente vai comprar um cachorro, a gente pega ele filhote, para ele poder se adaptar com você e até poder se adaptar com seu filho também, né? E se acostumando. Então tem toda essa questão. Do dinossauro também, a gente vai ver sobre essa questão desse comportamento, de como que era e tudo mais. Obviamente que seria pegado ali também possivelmente filhote para poder ir cuidando, né? Mas a gente vai tratar essa questão do comportamento dos animais lá na frente também. Então aqui a gente tem outra foto dele ali com o tigre, leão. Veja, a gente já viu tigre, crocodilo, hipopótamo, elefante, agora leão. Kevin Richardson, o amigo dos leões. Ele se tornou conhecido justamente por ser amigo dos leões, guepardo e outros grandes felinos, não por dominá-los, veja bem, não por dominá-los com agressão ou por lhe ensinar truques, como se faria no circo. Ou seja, esse cara aqui, ele realmente ganhou a confiança dos leões, né? Os leões veem ele como um membro, né? Como fazendo parte da família ali. Então tem toda essa reciprocidade, todo esse amor, todo esse cuidado ali um com o outro, mostrando mais uma vez que não é impossível o ser humano ter convivido com algum dinossauro, né? Não é impossível. Porque a gente vê aqui, quem de vocês na África, em sã consciência, sairia ali, e um bando de leão ali, você saísse lá, eles provavelmente iam te pegar para poder te comer. Mas assim, a gente está mostrando que é possível, né? Então tem pessoas que criam, tem pessoas que tem pessoas que têm essa convivência com eles porque tem essa confiança, essa conexão que foi gerada ali com o passar de anos de cuidado, né, e tudo mais. Aqui mais um pouquinho da biografia dele, né? Nascido em Joanesburgo, nascido ali na África do Sul em 1971. Desde pequeno, Richardson mostrou interesse por lidar com animais. Aos 3 anos, criava grilos debaixo da cama, né? E tinha um sapo de estimação. Então ele realmente desde novo ele já gostava desse tipo de cuidar de animais e tudo mais. Aqui ele em cima de um leão branco, né? Bem interessante também. Vamos lá agora, já que a gente trabalhou aqui com evidências, né? A gente tentando resolver algumas problemáticas, falando sobre isso. Agora a gente vai
para o relato da Bíblia também. Vamos ver o que a Bíblia trata sobre o assunto. Olha só, a Bíblia ela é clara em afirmar que Deus ele é o originador da vida, ou seja, todos os seres vivos do universo, incluindo os que vivem no planeta Terra, são obras do Criador. Paulo, em seu discurso aos sábios de Atena, afirmou que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, conforme está lá em Atos capítulo 17, versículo 24. E isso, obviamente, inclui o que? Também os dinossauros, tá bom? Obviamente que vocês não vão achar a palavra dinossauro na Bíblia, porque como eu mencionei anteriormente, né, lá na introdução, a palavra dinossauro é uma palavra nova, então dificilmente vocês vão achar a palavra dinossauro. Mas vamos lá. Pelo relato da criação, percebe-se que os dinossauros aquáticos e também conhecidos como plesiosauro foram criados no quinto dia, tá bom? Conforme está lá em Gênesis capítulo 1, 21. E os dinossauros terrestres no sexto dia da criação. Deixa eu pegar aqui para a gente dar uma analisada. Calma lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acabei esquecendo de colocar o texto para a gente ler, que eu gosto de fazer isso. Deixa eu pegar aqui, pera lá. Pegar Gênesis capítulo 1, versículo 21 aqui, para a gente dar uma analisada. Estou aqui. Calma lá, deixa eu clicar aqui. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Pronto. Tá, eu vou pesquisar aqui o texto. Deixa eu abrir aqui. Gênesis. É bom a gente ler, né, para não ficar nenhuma dúvida. Aí fala aqui, ó. Assim Deus criou grandes animais aquáticos. Veja bem, ó. Assim Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Tá vendo? Então aqui fala que Deus criou os grandes animais aquáticos, os seres vivos que povoam as águas. Veja, aqui não está a palavra dinossauros, mas ele fala que Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. Tá bom? Então é importante a gente ver isso daqui. Acho que aqui eu posso até apagar, que não vai ter precisão dessa parte. Então a gente vai voltar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Então conforme a gente viu, né, que os animais aquáticos eles foram criados ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, foi mencionado que eles foram criados no quinto dia, e os dinossauros terrestres no sexto dia da criação, no caso. Deixa eu ver aqui. É bom a gente ler aqui também. Deixa eu pegar Gênesis 1, 24, né? Bem pertinho do outro. Vou pegar aqui Gênesis 1, 24. Vamos ler aqui também. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes conforme a sua espécie, gados, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Então, a gente consegue, deixa eu abrir aqui uma aqui para ficar mais legal aqui o texto. Assim, ó, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis e feras da terra.
Ou seja, aqui fala de espécies, né? Subespécies, répteis e, enfim, conforme a sua espécie no caso. Interessante ver. Fez Deus as feras, aqui ó, fez Deus as feras conforme a sua espécie, o gato conforme a sua espécie, todos os répteis, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então veja, todo o réptil da terra. Então assim, é mais a nomenclatura que é utilizado, né? Então todos os animais que foram criados aqui, a Bíblia menciona que Deus foi o criador no caso. Bom, aí assim, aquela problemática lá que eu tinha apresentado, por exemplo, se Deus criou o Tiranossauro Rex, por que ele criou uma criatura tão perigosa, né? Então assim, essa questão, por que ele criou uma criatura tão perigosa, carnívora ali, né? E poderia facilmente ali, de certa forma, ser um problema para Adão e Eva e para outras pessoas. Mas aí tem um detalhe importante. Há uma diferença quando Deus criou. Há uma diferença entre os animais na época do Jardim do Éden, quando Deus criou, e depois da queda de Adão e Eva. Entenderam? Então, assim, há um comportamento totalmente diferente. Ou seja, o leão do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva cair, eles eram totalmente diferentes no aspecto de comportamento. Não teria aquele instinto assassino de querer matar realmente, matar ali para poder, de certa forma, se você dá um vacilo, alguma coisa assim. Então, não se pode comparar o texto bíblico com a situação atual que a gente se encontra hoje da natureza, né? Porque a natureza de hoje não é a mesma, o comportamento da natureza, dos animais, não é o mesmo do Jardim do Éden. Então eles tinham comportamentos muito mais mansos, muito mais tranquilos, até porque se não fosse assim, né, Deus ia estar colocando Adão e Eva em risco e ele não ia fazer uma coisa dessa. Mas vamos ver aqui, como que eu provo para vocês que os animais na época ali do Gênesis, né, do começo da criação, eles não eram carnívoros. Muito simples, porque a própria Bíblia fala isso. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 29 a 30. E fala o seguinte: E disse Deus, vou acompanhar aqui, ó. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E aqui que é importante também, ó. E a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há fôlego de vida, até grifei aqui, ó. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e assim foi. Toda a erva verde será para mantimento. Eu vou ler de novo. E a todo animal da terra, ó, e a todo animal da terra, e a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então veja, os dinossauros, quando Deus criaram eles, provavelmente eles eram herbívoros. Eles não eram carnívoros, eles eram herbívoros, porque aqui a Bíblia deixa muito clara que os animais eles se alimentavam da erva verde. Então o leão ele não era carnívoro, ele não tinha esse instinto predador que ele tem hoje, ali de toda essa ferocidade. Então veja que o texto ele é bem claro, né? Então não estou falando isso da minha boca. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí também e estar analisando esse assunto. Então aqui a gente resolve a questão da problemática do Tiranossauro Rex. Então Deus ele não criou esse dinossauro cruel que é apresentado nos filmes. Ele sim criou o dinossauro, porém o dinossauro ele tinha um comportamento diferente do que é mostrado nos filmes, entenderam?
Por exemplo, um urso, ele tem dentes grandes e tem algumas espécies de ursos que eles usam os dentes grandes para comer bambu, para quebrar alguma coisa, para abrir um coco, para fazer outro. Lógico que a gente sabe que o comportamento de hoje dos animais são diferentes, são muito mais agressivos, né? Até porque o ser humano ele está invadindo o território de diversos animais e causando problemas, enfim. Mas não vamos entrar nessa questão hoje porque não é o assunto. A gente pode deixar isso para outra ocasião. Mas acredito que aqui vocês conseguiram entender, né? Que quando Deus ele criou Adão e Eva e lá os animais também, a alimentação daqueles animais lá do Jardim do Éden era diferente do que é hoje, tá bom? Eles comiam erva. Bom, e aí a gente entra aqui em outro assunto também que a gente precisa falar. Havia morte, derramamento de sangue, doença ou sofrimento antes da queda de Adão e Eva? É uma pergunta. Será que antes de Adão e Eva já existia a morte? Já existia o derramamento de sangue? Já existia doença? Será que já havia essas coisas? O que vocês me responderiam? Sim ou não? Bom, bora ver aqui. Vamos por parte. Adão e Eva também foram criados no sexto dia. E o que isso tem a ver, Felipe? Tem um negócio muito importante que eu vou explicar. Adão e Eva também foram criados no sexto dia. Então, os dinossauros viveram na mesma altura que as pessoas e não estiveram separados por um longo período de tempo. Obviamente que essa questão dos longos períodos de tempo entraria na questão do evolucionismo, que ensina, né, que essa questão de milhões de anos e tudo mais, que os dinossauros não existiram e só depois que veio ter a questão dos seres humanos, né? Mas vamos verificando aqui os textos da Bíblia. Os dinossauros não poderiam ter desaparecido antes das pessoas surgirem, porque os dinossauros não existiam antes disso. Além disso, a morte, o derramamento de sangue, a doença e o sofrimento são resultado do pecado de Eva e de Adão em consequência da desobediência a Deus, conforme está lá tá lá em Romanos, capítulo 5, 12 e 14, capítulo 5, versículo 12 e 14, e 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 e 22 no caso. Eu até coloquei aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem entrou o pecado, ora, o pecado entrou por quem? Através de quem? De Adão e Eva, né? Mas Adão ali como representante. E pelo pecado entrou o que? A morte. Né? Então, pela consequência lá do que aconteceu com Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus no sentido de fazer o que eles fizeram, a morte entrou. O que significa que não existia morte antes de Adão, mas depois que eles caíram, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, fala o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ora, porque assim como a morte veio por um homem, qual homem? A morte veio através de qual homem? Através de Adão. Hoje a gente sabe que os animais, a gente morre, os animais morrem, enfim, outras coisas também. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Então, assim, aqui a gente consegue resolver uma problemática, né? Se haveria morte ou não, derramamento de sangue ou não. Veja, se alguém tomar o texto de Gênesis e até Apocalipse no caso, consistentemente, interpretando a Escritura com a Escritura, percebe-se que a morte e o derramamento de sangue
tanto do homem como dos animais vieram ao mundo somente depois de Adão ter pecado, no caso. A primeira morte de um animal ocorreu quando Deus sacrificou um no jardim para vestir Adão e Eva com a sua pele. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Esta foi também a imagem da expiação, antecipando o sangue de Cristo que viria de ser derramado por nós. Portanto, não poderia haver ossos de animais mortos antes do pecado. Isto anularia o Evangelho, né? Sendo que foi deixado muito claro que a morte entrou a partir da queda de Adão e Eva. Então, se já tivesse a morte antes disso, não fazeria sentido, né? Porque então o Evangelho ele seria falso, no caso. Como que já existia a morte antes, ele falou que a morte passou a existir a partir desse momento. Então não fazeria sentido algum. Bom, e o que causou a morte dos dinossauros, no caso? São perguntas também. Bom, através de muitas teorias, por exemplo, através do evolucionismo, né? A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros, que vocês estão cansados de ver em desenhos e filmes, foi essa questão, por exemplo, que eles colocam como a queda de um meteoro, no caso. Então, assim, a teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros diz que há 66 milhões de anos um asteroide enorme caiu no Golfo do México, formando uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, conhecida como esse nome aí que vocês estão vendo. Acredita-se que o impacto liberou bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera, o que causou bloqueando, né, o que acabou bloqueando a luz do Sol e levou a Terra a uma era glacial que matou 75% dos organismos que viviam por aqui no caso. Veja bem, galera, é uma teoria, obviamente, para poder tentar explicar o porquê que os dinossauros morreram, né, e tudo mais. É uma teoria, teoria é uma teoria, então é teorizar. Que isso que eles estão citando aqui. E é o que é mais conhecido, né? Porque vocês vão ver isso nas escolas, seus filhos vai estudar sobre isso, e vocês vão ver isso nos filmes que vai ser retratado. Então, assim, as pessoas conhecem muito essa teoria aqui da destruição dos dinossauros. A gente tem alguns elementos para se poder analisar. Como que os dinossauros eles poderiam ter sido extintos por um meteoro que caiu nessa determinada região, se eles estavam em diversos locais diferentes, entende? Lógico que a gente sabe que naquela época era a Pangeia, né? Era um único continente, mas o continente era gigantesco, muito grande. Por exemplo, se caísse um meteoro, sei lá, em algum lugar aí, por aí, num deserto, assim, especificamente falando, esse meteoro ele ia destruir todos os carros que existem atualmente no mundo, no nosso planeta Terra? Obviamente que não. Então, como que é isso, né? Tipo, bateu ali, pá, e todas as outras situações de vida foi pro pau. Nós, digamos assim, deixaram de existir. Meio estranho, muito estranho no meu ponto de vista, no caso. Obviamente que é a teoria do evolucionismo, né? Outra coisa que corrobora também com a questão do porquê que eu não concordo com esse ponto de vista do evolucionismo nessa questão é o seguinte: a gente já encontramos fósseis, né? Eu não, no caso, eu falo assim, quando eu falo assim, a gente já encontrou, eu falo as pessoas que trabalham nesse ramo, né? Que faz escavação e tudo mais. Fósseis totalmente preservados ali com tecidos, com vasos sanguíneos, e isso está preservado de uma forma muito, como que o material é muito recente, uma coisa que o material é é fácil assim de você saber que realmente não era algo tão distante, né? Porque como que um cadáver vai sobrevive a 66 milhões de anos assim intacto, assim como essa imagem aqui, por exemplo, são tecidos de um dinossauro.
Veja que tem sangue, ó, tem vasos sanguíneos, e tem todas essas estruturas, células aqui. Como que isso sobrevive a 66 milhões de anos? Entende? Isso foi encontrado, a gente conseguiu encontrar isso, o pessoal que trabalha com isso. Se você deixar um corpo de qualquer coisa exposto, aquilo ali vai se decompor, vai apodrecer, enfim, outros animais vai vir ali, vai dar larva, vai dar outras coisas ali, vai dar insetos, enfim, vai apodrecer, entende? Então, assim, a gente tem que questionar, a gente tem que pensar também, né, a respeito dessas coisas. Então, para mim não é uma teoria que explica, eu acho que é meio que algo que explica assim do ponto de vista deles, obviamente, né? Mas que não faz sentido se a gente for levar assim a fundo e olhar todas as janelas da casa, no caso. Bom, e a Bíblia cita algo que aconteceu, que na minha visão, no caso, eu vejo que é muito mais coerente do que simplesmente uma queda de um meteoro ter acabado com a existência dos dinossauros. E o que foi que a Bíblia cita no caso? Conforme está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 24, né? Fala o seguinte: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selváticos e de todo enxame de criaturas que povoam a terra. Ou seja, de todo enxame de criaturas que povoam a terra. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Felipe, o que é isso que você está lendo? Aqui está falando a respeito do dilúvio, né? Que aconteceu o dilúvio na terra. E aqui começa a citar, né, que as criaturas, todos os enxames de criatura, tudo que povoavam a terra morreram. Veja, ó, tudo que tinha fôlego aqui, ó, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu, ó, tudo. Aqui está falando que tudo. Não está falando assim alguns, um grupo específico, não. Tudo, tudo é tudo, né? Então, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Veja bem, pessoal, é o seguinte: a questão do dilúvio, né, que a Bíblia fala, e é muito mais coerente do que a queda de um meteoro, muito mais coerente. É porque, veja bem, para atingir diversos pontos de um supercontinente que era a Pangeia, certamente, né, o único supercontinente, e esses animais eles estavam em diferentes posições, diferentes lugares, com ali talvez montanhas, assim, algumas coisas, locais de geografias de solos diferentes também, é, é muito mais coerente um dilúvio. Tipo, faz muito mais lógica o que a Bíblia fala do que a queda de um meteoro. Porque a inundação, a água, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o soterramento, vai vir ali aquele monte de lama, aquele monte de coisa lá, e pega aquele animal ali, comprensa ele, e aí você causa o que ao fazer isso? Fossilização, que é uma coisa que tem que acontecer muito rápido para preservar aquele animal, porque se for uma coisa assim totalmente, se não for desse jeito, causaria simplesmente, né, a destruição ali daquele corpo, daquele animal. Então teria que ser uma coisa muito rápida, algo que aconteceu de uma forma extraordinária, totalmente algo que antes nunca tinha acontecido, né? Porque para fossilizar diversos animais dos portes dos dinossauros, que são animais grandes, animais aí que a gente sabe que tinha muito peso também, tinha os pequenos, os médios e os grandes. Então, o relato bíblico ele encaixa perfeitamente, porque a Bíblia relata aqui que o dilúvio, né?
foi algo assim em escala muito gigante, em escala muito grande mesmo. E que os mais altos montes da Terra, né, as mais altas montanhas, elas estavam cobertas por água. E fala aqui também que foram 150 dias, né, deixa eu ver, 150 dias predominaram sobre a Terra, no caso. E se a gente for analisar aqui essa questão, daria até um pouquinho mais de dias, é porque faltam outros textos, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Mas é isso, tá bom? A questão do assunto dos dinossauros no relato bíblico. A gente analisou aí vários prismas e acredito que com esse estudo você com certeza deve ter aprendido alguma coisa de importante aqui. E se inscreva no canal, deixa seu like aqui para fortalecer. Deixa sua sugestão aí nos vídeos também para a gente poder estar trazendo novos vídeos, tá bom? Então valeu, esse é o estudo. Caso tenha ficado com alguma dúvida também, você pode estar deixando nos comentários que a gente vai estar analisando, tá certo? É isso. Vou estar encerrando aqui, mas estarei com novos vídeos aí depois, pessoal. Valeu aí, tamo junto.